A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, edição especial. O tema da nossa lição nesse trimestre é Princípios Divinos em Tempo de Crise. E estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. Estamos estudando a reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução do templo. O tema de hoje é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A introdução vai nos dizer que Deus tem o homem certo para cada coisa. E o comentarista ele nos afirma que a obra é de Deus. E, sendo dele, ele se encarregou de providenciar uma autorização do rei, recursos para a construção e um homem para liderar essa reconstrução. Podemos afirmar então que a obra de Deus ela nunca para por falta de homem, porque Deus sempre tem instrumentos para usar na sua obra. Tópico primeiro, Deus responde às orações de Neemias. Primeiro subtópico, Deus envia emissários a Neemias. A leitura do primeiro capítulo de Neemias vai nos mostrar a característica desse homem e por que é que ele foi o homem escolhido para reconstruir os muros de Jerusalém. E nós podemos destacar como característica principal o fato de Neemias se preocupar realmente e sinceramente com as condições de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que quando veio Anani, um dos seus irmãos, ele perguntou pelos irmãos que estavam em Jerusalém qual a situação deles e qual a situação da cidade. O fato dele ter perguntado não demonstra muita coisa, porque existem pessoas que perguntam porque gostam de estar informadas, gostam de saber da vida dos outros. O que nos mostra realmente o perfil desse homem foi a atitude que ele tomou ao saber as condições que estava a cidade de Jerusalém. Porque o texto vai nos dizer que Anani, seu irmão, respondeu assim: os que estão na província estão em grande opróbrio e vergonha. Os muros da cidade estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. E a Bíblia vai nos dizer que Neemias, ao ouvir isso, se assentou. Então, o próprio texto nos mostra o impacto que Ananias sofreu. A impressão que nós temos é que ele estava em pé. E quando ele soube das condições da cidade, ele assentou-se, porque faltou forças nele. A lembrança que Neemias tinha de Jerusalém era uma cidade pujante, era uma cidade fortificada, era uma cidade murada, era um templo maravilhoso, onde os judeus se reuniam para celebrar ao seu Deus. E aquelas informações geraram nele alguns sentimentos. E o texto vai nos dizer que, primeiro, ele se assentou. Segundo, ele chorou. E terceiro, ele se lamentou. Qual é a aplicação pessoal que nós podemos fazer para os dias de hoje? Muitas vezes as igrejas estão sofrendo. Muitas vezes falta ensinador na igreja e as pessoas não se dispõem. Às vezes tem chamada de Deus, mas não se dispõem a ensinar. Às vezes falta cantor, falta dirigente. Muitas vezes em congregações pequenas, onde nós poderíamos dar a nossa cooperação para ajudar essas congregações a crescerem, as pessoas preferem ficar nos seus confortos, preferem ficar em grandes igrejas e não se dispõem a ajudar esse tipo de trabalho. Mas Neemias, ele tem uma reação diferente. Ele é comovido pela situação que o povo estava vivendo. Isso nos faz lembrar a passagem do bom samaritano. A Bíblia vai dizer que o sacerdote e o levita, eles passaram de largo, ao passo que um samaritano, que costumeiramente era inimigo dos judeus, porque samaritanos e judeus não se davam, a Bíblia nos diz que ele desceu do seu jumento, aproximou-se daquele homem. Isso traz uma reflexão muito grande para nós. O levita e o samaritano nem sabiam qual era a condição real e verdadeira daquele homem, porque eles se mantiveram à distância. Quando nós nos aproximamos das necessidades das pessoas, principalmente necessidades espirituais, nós conseguimos ter uma dimensão do quanto a pessoa está sofrendo e talvez o fato de nós nos aproximarmos vá gerar em nós um quebrantamento para que nós venhamos a ajudar essas pessoas. Subtópico 2 vai nos dizer assim: Neemias angustiado jejua e ora. Perceba que a reação inicial de Neemias foi assentar, chorar e lamentar. Mas ele não ficou só nisso.
Muitas vezes nós somos surpreendidos por alguma situação, nós somos surpreendidos por alguma miséria na vida de alguém, na vida de uma igreja, na vida de uma família, e a gente chora, lamenta, mas não toma uma atitude. Neemias vai nos mostrar qual é a conduta correta. Apesar de estar abalado, ter chorado e ter se lamentado, a Bíblia vai nos dizer que ele jejuou e orou. A Bíblia vai nos dizer no livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 1, que quando ele recebe aquelas notícias, foi no mês de Quisleu, ou seja, novembro e dezembro. E quando ele pede autorização ao rei para restaurar a cidade, era no mês de Nisan, ou seja, março, abril. O mês de Nisan era a mesma coisa que o mês de Abib. Quando os hebreus saíram do Egito, eles não tinham um calendário próprio. Então o próprio Deus iria ajudá-los a montar um calendário. E ele diz assim: esse vos será o primeiro mês dos meses, o mês de Abib. Podemos encontrar isso no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 1, Êxodo, capítulo 13, verso 4 e Êxodo 23, verso 15. Tanto Nisan quanto Abib se referiam à mesma época, que é o mês dos grãos amadurecidos, porém Nisan era uma palavra da Babilônia. Se referiam ao mesmo mês de Abib, mas Nisan era de origem babilônica. Podemos afirmar então que Neemias ficou orando de dezembro até abril para que Deus desse uma solução. E a Bíblia vai nos mostrar que ele se apresenta diante do rei por ser copeiro do rei, ele se apresenta diante do rei para servir-lhe o vinho. A posição que Neemias ocupava era uma posição de grande confiança, porque não era simplesmente dar o vinho na mão do rei, mas era antes disso provar o vinho. Ele tinha que beber o vinho, porque existiam situações em que as pessoas podiam conspirar contra o rei e poderiam até tentar matá-lo envenenado. Então, além do Neemias ter uma missão de grande responsabilidade, também tinha de grande confiança, porque o próprio copeiro do rei poderia tentar envenenar o rei. E isso nos mostra que Neemias gozava de uma alta posição ali no reinado da Pérsia. Subtópico 3, Deus responde à oração de Neemias. A Bíblia vai nos dizer que quando Neemias se aproxima diante do rei, o rei percebeu que o semblante dele estava triste. E disse assim: o que você tem? Isso não é outra coisa senão tristeza de coração. E a Bíblia vai dizer que ele disse assim: então eu temi sobremaneira. Por que ele teria temido? Porque qualquer pessoa que levasse tristeza ao coração do rei, qualquer pessoa que perturbasse o sossego do rei, podia ser sentenciado à morte. O ambiente onde o rei estava deveria ser um ambiente agradável, um ambiente alegre. É por isso que existiam os bobos da corte, para alegrar o dia do rei. E eles levavam isso de uma seriedade muito grande. Isso é tão verdade que no livro de Esther, a Esther vai se apresentar diante do rei e ela diz assim: vocês orem e jejuem por mim, porque faz mais de 30 dias que o rei não me chama. E ela sabia do risco que ela estava correndo, porque era uma audácia muito grande se aproximar do rei sem que o rei tivesse chamado. E a Bíblia nos diz que ela iria se arriscar em favor do seu povo, e ela disse assim: se eu perecer, pereci. E Neemias aqui estava correndo o mesmo risco pelo fato de ele estar triste na presença do rei. Mas ele vê aquilo como uma oportunidade. É interessante notar que há um tempo para cada coisa. E existem momentos em que nós devemos orar. Existem momentos que nós devemos buscar a face do Senhor. Mas nós não podemos ficar fazendo isso exclusivamente. Existem situações que nós precisamos agir. Isso me faz lembrar aquela passagem de Josué, no capítulo 7, verso 10 de Josué, quando eles invadem a cidade de Jericó, têm um grande sucesso naquela empreitada, conseguem conquistar a cidade e depois eles vão tentar conquistar a cidade de Ai. E lá eles têm uma fragorosa derrota. Josué, percebendo o risco que ele está correndo, porque ele pensou assim: quando essas nações souberem que nós somos derrotados diante do povo de Ai, eles podem se confederar, eles podem formar um grande agrupamento e virem contra nós. E a Bíblia nos diz que ele foi orar ao Senhor, e ele esteve o dia todo com a cabeça entre os joelhos, com
o rosto no pó. E no capítulo 7, no verso 10 do seu livro, Deus fala com ele e diz assim: o que é que você está fazendo com o joelho no chão? Levanta-te, porque há pecado no arraial. Em outras palavras, Deus está dizendo: se vocês perderam a batalha, é porque alguém foi infiel. E de fato, Josué foi investigar, lançou sorte, e aí então eles foram descobrir que um certo cidadão ali, por nome Acã, tinha pego uma capa babilônica, uma cunha de prata, alguns talentos de prata, e Deus tinha mandado destruir tudo, queimar tudo. E por esse motivo, por essa infidelidade, eles então foram vencidos naquela guerra contra a cidade de Ai. É curioso o fato de Deus ter dito para Josué: levanta-te. Por que você está de joelho até agora? Porque aquele momento não era um momento para orar, era um momento para agir. E depois que Deus falou com ele, realmente ele agiu. O que Deus está falando para ele? Você já devia ter deduzido isso. Se a coisa está nessa situação, sendo que eu prometi ao povo que iria dar vitória, é porque tem pecado, tem coisa errada por aí. E Deus mandou ele se levantar, ou seja, Deus mandou ele agir. E nós temos que entender isso. Há momento que nós devemos orar, mas há momento que nós devemos agir. Claro que não devemos abandonar a oração, mas além de orar, devemos agir. E não só agir, devemos nos propor a ser parte da solução. Quando o rei então pergunta a Neemias: isso não é outra coisa senão tristeza de coração? Neemias então usa um argumento comovente, mas a mão de Deus move o coração do rei. Neemias diz assim: como é que eu poderia estar feliz estando a cidade onde está o sepulcro dos meus pais destruída? E o rei olha para ele e diz assim: que é que você me pedes agora? Neemias reconheceu naquilo o favor divino e apresentou o seu pedido: eu quero reconstruir a cidade. Trazendo para os nossos dias, nós podemos dizer que Neemias está muito tranquilo. Tinha um excelente emprego, era funcionário público e estava numa vida de conforto. Mas ele iria abrir mão daquele conforto todo para sofrer agruras junto com o povo de Deus. A distância da viagem que Neemias iria fazer até Jerusalém era de mais de 1.400 quilômetros. E ele deve ter levado entre 3 a 4 meses para realizar essa viagem. Todavia, ele queria fazer parte da solução. E isso traz uma reflexão muito grande para nós. Não adianta simplesmente identificar o problema. Não adianta simplesmente chorar por causa do problema. Nós temos que nos oferecer como parte da solução. O Senhor Jesus corrobora com essa ideia. Quando a multidão o seguia, já era tarde, e ele disse para os seus discípulos: onde compraremos pão para toda essa multidão? E os discípulos falam: Senhor, isso é impossível, despede a multidão, para que cada um compre comida para si. E Jesus diz assim: dai-lhe vós de comer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: façam vocês parte da solução, resolva o problema desse povo, ajuda a resolver o problema desse povo. E Jesus pergunta para eles: vai e vejam quantos pães vocês têm. E alguém se apresentou e disse: temos tantos pães. E Jesus disse: manda o povo sentar. E Jesus multiplica pães e peixes e todo o povo comeu. Mas é interessante notar que Jesus multiplicava, entregava para os seus discípulos e os discípulos entregavam à multidão. Ou seja, fizeram parte da solução. Fizeram aquilo que eles poderiam fazer. Porque muitas vezes, relacionado aos problemas, principalmente problemas de ordem espiritual, existem coisas que nós não podemos fazer. Mas nós não podemos nos furtar de fazer aquilo que é possível. Aquilo que é impossível, o próprio Deus fará. Subtópico 4, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Veja que o Império Persa já tinha levado algum prejuízo com a reconstrução da casa do Senhor. Porque quando Ciro faz o decreto e ele fala: aquele que for do seu povo, que Deus seja com ele e suba. E eles foram a Jerusalém, na primeira leva foram aproximadamente 50 mil pessoas. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 64. Já era um prejuízo tremendo, porque não eram pessoas comuns, eram pessoas que traziam prosperidade para o reinado da Pérsia. Eram pessoas habilidosas, eram pessoas que faziam parte da nobreza de Israel. Mas o rei Ciro já tinha aberto mão dessas pessoas.
E eles foram com Zorobabel, aproximadamente 50 mil pessoas. Depois foram com Esdras e depois ainda foi mais gente com Neemias. E agora o rei estaria abrindo mão do seu homem de confiança, do seu copeiro. O texto vai nos dizer que quando Neemias faz a petição, diz assim, e a rainha estava no trono com ele. Alguns comentaristas afirmam que essa rainha era a rainha Esther. E o Neemias enxerga aquilo como um milagre, pois ele vai dizer que aquilo foi resultado da boa mão de Deus sobre ele. Tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Primeiro subtópico, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Tanto a Bíblia quanto o texto da revista vai nos dizer que ele não disse nada a ninguém. E isso já traz uma reflexão muito grande para nós. Existem coisas que são somente para nós e Deus. Existem situações que nós não devemos compartilhar até que Deus concretize as coisas nas nossas vidas. Não porque algumas pessoas acham que alguém pode levantar algum agouro, a inveja dessa pessoa pode trazer alguma complicação. Não por isso, mas porque existem pessoas que realmente podem trabalhar contra. Então Neemias, ele não anunciou nada a ninguém, não disse nem por que é que ele estava ali. Jesus vai ensinar em Lucas, no capítulo 14, verso 28, dizendo assim, qual é o homem que, intentando edificar uma torre, primeiro não se assenta para ver se tem condições de acabá-la, para que outros vejam e não digam, esse homem tentou construir uma torre e não conseguiu terminá-la. Então o próprio Jesus ensina essa previdência, essa cautela. E Neemias fez exatamente assim. Primeiro foi fazer um reconhecimento dos muros, das suas necessidades e montar uma estratégia de reconstrução. Subtópico 2, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. É interessante que nos nossos dias existem treinamentos, existem cursos para as pessoas motivarem seus funcionários, motivarem os seus liderados, e chega a ser assim impressionante a maneira que Neemias fez, porque ele segue os padrões modernos de motivação. Vamos dar uma olhada. O texto vai dizer que ele convocou os nobres, os magistrados e os que faziam a obra para uma grande reunião. Então perceba que ele não deixou ninguém de fora. Ele ofereceu a oportunidade para todo aquele povo participar dessa obra de reconstrução. O argumento que ele usa é um contraste entre a situação que eles estavam e a situação que eles poderiam estar futuramente. E ele diz assim, vamos construir o muro para que nós não estejamos mais em opróbrio, ou seja, em vergonha, para que nós não corramos mais riscos. E a Bíblia vai nos dizer que o povo se viu motivado. Um dos recursos que ele usa para motivar o povo é contar o testemunho da oração que ele fez e da resposta que o rei deu a ele. Porque ele não tinha dito ainda ao povo que o rei tinha providenciado materiais para a edificação do muro. E quando ele expõe essas coisas, mostrando que Deus estava sendo favorável, imediatamente o povo disse, levantemos e edifiquemos. Existe um livro chamado 16 Leis do Sucesso, um livro que eu já li inúmeras vezes, e ele diz o seguinte, para você ter sucesso numa empreitada, se você tem uma equipe, você tem que criar uma mente mestra. O que seria isso? Fazer todo mundo pensar a mesma coisa. Depois que tiver todo mundo pensando a mesma coisa, aí então todo mundo vai concentrar os seus esforços para atingir aquele objetivo. Foi exatamente o que Jesus fez quando veio anunciar o Evangelho aqui na Terra. Ele escolheu 11 homens e estava tentando formar a mente mestra naqueles homens. E é claro que eles tiveram dificuldade. Para formar uma mente mestra, por exemplo, Jesus teria que incutir neles o sentimento de humildade. Em certa ocasião, eles estavam caminhando e Jesus estava diante deles. De repente, Jesus para e diz assim, o que é que vocês estavam conversando pelo caminho? E a Bíblia diz assim, eles emudeceram, porque eles estavam discutindo quem era o maior dentre eles. E aí Jesus diz assim, aquele dentre vós que quiser ser o maior, que seja o menor. Porque os gentios, eles se assenhoriam dos demais povos, mas entre vós não será assim. Então foi com muita dificuldade que Jesus conseguiu incutir nos discípulos a mente mestra. Aquele objetivo comum a todos eles.
Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, se apresentou a eles, nós vimos que isso deu certo, porque todos eles buscavam o mesmo objetivo, ou seja, o crescimento do reino de Deus. Aqui na minha casa, nós estávamos envolvidos em um determinado investimento, e aí eu percebi que eu não tinha êxito, porque cada um pensava de um jeito. Eu queria fazer de um jeito, minha esposa de outro, os filhos de outro. Quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso criar a mente mestra dentro da minha casa. Chamei minha esposa, chamei os meus filhos, conversamos sobre isso e a mente mestra foi criada. Ou seja, nós criamos um objetivo comum e alcançamos sucesso naquilo que nós estávamos buscando. E desde então, todas as vezes que nós vamos focar em alguma coisa, nós conversamos e focamos todos nós juntos, um apoiando o outro. E já tivemos grandes conquistas em muitas áreas, pelo fato de conseguir promover a unidade de sentimento e a unidade de ação. Foi isso que Neemias conseguiu fazer, porque o povo disse, levantemos e edifiquemos. Tópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. Primeiro subtópico, o plano de Neemias. Quando nós temos uma mente mestra e nós trabalhamos desorganizadamente, nós gastamos muita energia, nós gastamos muitos recursos e as nossas conquistas são poucas. Porque depois de conseguir uma mente mestra, nós temos que trabalhar organizadamente. Todos trabalhando para o mesmo fim, mas de maneira organizada. Neemias, ele fez uma coisa surpreendente e eu gostaria de ler esses versículos. Capítulo 3, verso 23 nos diz assim: Depois reparou Benjamim e Assubi, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Verso 28. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Então perceba que Neemias conseguiu motivar o povo, porque alguns estavam construindo de frente para a sua casa. Eles sentiam-se pertencentes àquele espaço e eles se esforçaram. E a Bíblia vai nos dizer, capítulo 4, verso 6 de Neemias, que o coração do povo se inclinava a trabalhar. Subtópico 2, a tática de Neemias. E a leitura do subtópico vai nos dizer que Neemias tinha um plano para aproveitar a todos que quisessem se engajar naquela obra. Qual a aplicação que nós podemos fazer para as nossas vidas hoje? Todo cristão, ele tem pelo menos um talento. O Senhor da parábola, quando ele distribuiu os talentos, a Bíblia vai nos dizer que ele distribuiu os talentos segundo a capacidade de cada um. A um talento, a um 3, a outro 5, mas cada um recebeu um talento. Muitas vezes as pessoas não se descobriram e não sabem qual o talento que ele tem, mas pelo menos um talento ele tem. Nessa época de pandemia, por exemplo, na nossa igreja nós estamos fazendo cultos online. Não somente cultos, como escola bíblica dominical. E existem muitas pessoas que não sabiam como servir a Deus dentro da igreja. E hoje eles fazem isso com uma tremenda facilidade ao compartilhar os trabalhos da igreja através das suas redes sociais. No culto desta noite, essa noite que eu estou gravando esse vídeo, nós fizemos um culto presencial. Como teve um relaxamento desse distanciamento social, nós retornamos na noite de hoje ao culto presencial, mas ainda assim continuamos fazendo as nossas lives. E uma pessoa aceitou Jesus através da live. O pastor fez o apelo, você que está aí nas suas redes sociais, você que está acompanhando o nosso culto, se você quiser aceitar Jesus, escreve aí, eu quero. E eu estava acompanhando o culto para receber os pedidos de oração e minha esposa mandou lá, uma pessoa estava aceitando Jesus como Salvador através das redes sociais. Então perceba que cada um tem um talento, não existe alguém que não tenha talento nenhum. E nós podemos aproveitar o ensejo aqui ao falar de talentos, que muitas vezes nós dedicamos muitos esforços, muitos recursos para fazer coisas que a Bíblia não exige que nós façamos. Mas nós deixamos de fazer aquilo que Jesus ordenou que nós fizéssemos. Existem coisas que têm lá sua importância, mas elas não são a ordenança do Senhor. Exemplo, evangelização, ganhar almas. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho
a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Disse também, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então isso são ordenanças, e muitas vezes a gente deixa isso de lado, a gente não se aplica a essa evangelização, a gente não se aplica a essa tarefa de ganhar alma. E nós nos esforçamos o ano inteiro dentro da igreja para fazer coisas que Jesus não mandou. Por exemplo, nada contra, mas por exemplo, congresso, encontros. Jesus não mandou fazer isso, Jesus mandou ganhar alma. Não é pecado, não é errado fazer essas coisas, mas não pode ser a nossa prioridade. Podemos fazê-lo, mas a nossa prioridade deve ser ganhar almas para o reino de Deus, porque foi isso que Jesus ordenou. Subtópico 3, a união dos judeus ficou ameaçada. O próprio Deus vai nos dizer, naquele episódio da Torre de Babel, Deus diz assim, agora não há limites para aquilo que o homem intentar fazer, porque o povo é um e a língua do povo é uma só. Vamos descer e confundir a língua do povo. Então perceba que o povo, pelo fato de eles terem criado uma unidade, eles acabaram se fortalecendo, porque criaram uma unidade de propósito e tinham uma unidade linguística. Falavam todos uma mesma língua. Por isso Deus desceu e confundiu a língua. Perceba que até o próprio Deus reconheceu que esta unidade levaria o homem a fazer tudo o que ele quisesse, tudo que passasse pelo seu coração. Por isso Deus confundiu as línguas. Isso já traz uma reflexão muito grande para nós, porque existem coisas que nós não conquistamos por falta de unidade. Paulo vai combater isso quando ele escreve à igreja dos Coríntios, dizendo assim, vocês são carnais, porque um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Cefas, outro diz, eu sou de Apolo, e outro diz, eu sou de Cristo. E ele pergunta para os irmãos, está Cristo dividido? E ele mesmo mostra que a igreja não consegue prosperar nos seus intentos quando ela está dividida, quando falta essa união, quando falta esta unidade. Quando acusaram Jesus de expulsar Satanás por Belzebu, Jesus diz assim, um reino dividido pode subsistir? Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido e ele está condenado ao fracasso. Claro que eu estou parafraseando aqui para os irmãos. E ele dá o maior exemplo de unidade ao dizer assim, Pai, glorifica-me a mim para que eu glorifique a ti. E nós vemos que é uma perfeita união na divindade. Aquilo que os pais apostólicos chamaram de unidade na trindade e trindade na unidade. E onde é que a união foi ameaçada aqui no caso de Neemias? Porque houve problemas entre os pobres e os ricos. O texto vai nos dizer em Neemias capítulo 3, no verso 5, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a cerviz ao serviço do seu senhor. Então existiam algumas pessoas lá que se achavam elevadas demais, que se achavam nobres, que não quiseram colocar os seus ombros debaixo do mesmo serviço que os demais. E isso quase comprometeu a unidade. Mas Neemias, usando de muita sabedoria, mostrou que no reino de Deus, a serviço da obra de Deus, todos nós estamos no mesmo nível. Tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. E nós sabemos que não poderia ser diferente. Todas as vezes que nós buscarmos o bem do reino de Deus, certamente nós teremos oposição. Livro de Neemias, capítulo 2, verso 10, nos diz assim, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E a gente sabe que nos nossos dias não é diferente. Quando alguém busca o bem da igreja, quando alguém busca o bem do reino de Deus, quando pessoas, políticos buscam que leis abençoem o reino de Deus, sempre vai ter quem se levante, sempre vai ter dificuldades. Nós não queremos dizer com isso que a igreja deve ter privilégios na política, mas que determinadas pessoas se levantam, mesmo quando políticos querem pessoalmente beneficiar a obra de Deus, eles são rechaçados pelos demais. Essa construção ela sofreu grande oposição e é interessante notar as várias maneiras que o inimigo usa para tentar enfraquecer
aqueles que querem ver a obra de Deus prosperar. Capítulo 2, verso 19 vai dizer assim: o que Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gessem, o Arábio, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Primeira atitude foi zombar. Depois disso, a Bíblia diz que eles desprezaram. E no capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz que eles se confederaram para vir fazer guerra contra Jerusalém. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Neemias disse assim: porém, nós colocamos guarda de dia e de noite e oramos ao Deus dos céus. Percebemos mais uma vez presente a ação e a oração. Ao estudar essa lição, eu me deparei com um versículo que eu nunca tinha prestado atenção nele. Capítulo 4, verso 10, nos diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Olha só que coisa interessante. O pó era o mesmo desde sempre, desde quando eles começaram a obra. Mas quando os inimigos vieram com ameaça querendo fazer guerra, eles acharam que agora o pó era muito. Isso nos faz lembrar do livro de Provérbios, que nos diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E nós vemos na sequência a atitude que Neemias tomou quando o povo estava esmorecendo. Capítulo 4, versos 13 e 14 nos dizem assim: então pus guarda nos lugares baixos por trás do muro e dos altos. Também pus o povo de acordo com as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. A Bíblia vai nos dizer assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E nós vamos ver isso acontecendo aqui. Os inimigos vieram contra eles, e eles estavam tão amedrontados que eles disseram: vamos parar, os carregadores estão cansados, e o pó é muito. Mas Neemias não deixou se abater, e ele colocou guardas de dia e de noite, e cada um fazia a obra, mas também carregava a sua espada, a sua lança e o seu escudo. De maneira que quando os inimigos ouviram que eles já sabiam e que estavam esperando e estavam resistindo, eles recuaram. Subtópico 2, o muro é reedificado. E nós podemos resumir esse subtópico lendo o capítulo 6, verso 16, que nos diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que haviam em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Tópico 5, o muro foi solenemente inaugurado. A Bíblia vai nos dizer que sacerdotes, levitas, cantores, todos eles estavam apostos e celebraram ao Senhor pela conquista que eles tiveram. E essa é uma atitude extremamente importante. Quando nós celebramos, nos dias de hoje nós chamamos de culto de ação de graça. Eu tenho alguns amigos que todos os anos eles fazem ação de graça pela vida da empresa. E até hoje Deus os tem abençoado e os faz prosperar. Tem filhos abençoados, netos abençoados e estão sempre prosperando. Muitas vezes algumas portas se fecham, Deus abre outras, mas todos os anos eles fazem o culto de ação de graça para agradecer o que Deus deu à empresa. E é importante nós entrarmos por esse caminho, celebrarmos as nossas conquistas com culto de ação de graça, seja em família, seja na igreja, seja convocando a igreja para estar no nosso culto, no lar, porque nós estamos reconhecendo que chegamos onde chegamos porque a graça de Deus foi conosco. Teve aprovação no vestibular?
faça um culto de ação de graça, porque foi Deus que te abençoou. Talvez se caísse outro tipo de questão, você não fosse tão bem sucedido, mas caiu questões que você sabia. Porque com certeza nós não sabemos tudo, existem questões que nós não sabemos. Eu já passei em concursos, por exemplo, que eu gabaritei a prova e eu tinha certeza que eu não conhecia a matéria toda, mas naquele dia caiu exatamente aquilo que eu sabia e Deus me abriu a porta de emprego através do concurso público. O judeu, todas as vezes que ele alcançava uma conquista, se a esposa concebesse um filho, se ele prosperasse nos seus negócios, ele sempre levava uma oferta ao Senhor. Aquilo era a celebração, era um culto de ação de graças. E nós temos que adquirir esse hábito também, de convocar o povo para celebrar conosco as nossas conquistas. Sabe por quê? Quando nós celebramos essas conquistas e testemunhamos que nós cremos que foi Deus quem fez, nós motivamos outras pessoas a serem fiéis e a buscarem também essas conquistas. Podemos convidar também pessoas não crentes, vizinhos não crentes, para que eles vejam e ouçam o nosso testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas, e muitas pessoas podem se converter ao ouvir um testemunho desse. Tópico 6. Os muros trazem significados simbólicos importantes. A Bíblia apresenta a salvação como muro. Tanto em Isaías 60, verso 18, quanto em Isaías 26, verso 1, o texto vai dizer que Deus nos pôs a salvação por muro. 26, verso 1 vai dizer mais. Vai dizer assim: uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. As cidades da antiguidade, todas elas eram muradas, porque aquilo era um símbolo de proteção. Algumas, além de muro, tinham também antimuros. Algumas tinham valas na parte de fora do muro para dificultar a escalada dos inimigos. E a Bíblia vai nos dizer aqui que Deus nos pôs a salvação por muro, ou seja, existe uma barreira entre o nosso inimigo e nós, que é a salvação das nossas vidas. Porém, assim como as cidades da antiguidade sofriam ataques e se arremessavam pedras gigantes contra os muros e iam assim derribando os muros, essa salvação que nós temos, que são como muros e antimuros, elas também sofrem ataque e podem ser abertas brechas nela. Mas é interessante a gente notar que uma brecha ela nunca começa gigante, ela começa pequena. Alguém consegue abrir uma pequena fenda e essa fenda vai aumentando até que consiga se passar um exército por dentro daquela fenda. Por isso nós temos que estar atentos, os nossos muros devem estar reparados e nós devemos sempre estar dentro desses muros. Existe um texto bíblico que ilustra bem isso. Quando Salomão tinha um homem por nome Simei, que trouxe maldições contra Davi. E aí Salomão diz para Simei, quando ele assume o trono, eu sei a maldade que você fez para com meu pai, e eu vou te fazer uma proposta. Você é digno de morte, mas eu não vou te matar. Porém, você vai construir uma casa em Jerusalém, e você vai ficar dentro da cidade. O dia que você sair da cidade, você está sentenciado à morte. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, do verso 36 ao 46. Porém, a Bíblia vai nos dizer que 2 servos de Simei fugiram, 2 escravos fugiram. E alguém disse para Simei: os seus escravos estão em tal lugar. E a Bíblia nos diz que ele aprontou o seu jumento e foi atrás dos seus escravos e os trouxe de volta. Porém, Salomão o soube. É interessante que ele ficou quase 3 anos dentro de Jerusalém, seguro, amparado pelos muros da cidade, firmado no compromisso que ele tinha com Salomão. Mas naquela ocasião ele saiu da cidade, Salomão o soube e ele acabou sendo sentenciado à morte. E nós não podemos brincar com isso. Se Deus nos deu a salvação por muros e antimuros, nós devemos estar dentro dela. Subtópico 3. O muro da salvação é uma permanente divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. E nós temos que entender que, de fato, essa salvação, esse muro, é uma divisória que separa o reino das trevas do reino da luz. Porém, ele não é uma exigência, é uma situação a qual nós nos sujeitamos por amor. O livro do Êxodo, capítulo 21, versos 5 e 6, vai nos dizer assim, trata lá sobre o ano de liberação dos escravos, porque a cada 6 anos tinha que se libertar os escravos. E
O texto vai nos dizer assim: se porém o teu escravo disser, eu amo o meu senhor e a sua família, e o seu servo quiser ficar na sua casa, então você lhe furará a orelha com uma sovelha. Aquele furo na orelha era um testemunho de que chegou o ano de libertação dos escravos, mas aquele escravo não quis ir embora, porque ele se sentia bem na casa do seu senhor, ele se sentia como se fosse parte da família. O salmista Davi, no Salmo 40, verso 6, ele aplica isso à pessoa dele mesmo, e é claro que aquilo também é profético, falando do Senhor Jesus, dizendo assim: sacrifícios e oferta não quisestes, mas a minha orelha furaste. Ou seja, o salmista está dizendo que ele era um servo de Deus porque ele queria, por decisão própria. E está se referindo também ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é quem quis se submeter a tudo por quanto ele passou. Por isso Paulo disse assim: tudo que eu tinha, reputei-o por perda, por amor a Cristo. E também disse: o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da sua graça para que nós possamos crucificar a nossa vida. E não só isso, que possamos abençoar outros também, que através da palavra, que através do ensino que nós transmitimos, outros possam sentir o desejo de também ser servo de orelha furada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Nós temos aqui na descrição um grupo de WhatsApp. Você é nosso convidado para fazer parte desse grupo, para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.